Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nessa terceira missa, que a Igreja permite que rezemos 3 para sufragar as almas do purgatório, no Santo Evangelho, nosso Senhor afirmou que nós iremos ressuscitar por comer e beber o seu sangue precioso. A respeito desta afirmação, São Tomás vai ensinar que quando nós comemos e bebemos o sangue de Nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, nós temos aí, por assim dizer, os germes da ressurreição. Aí muitos questionaram, ou poderiam questionar, o que farão com as crianças as não batizadas estão no limbo, não tem jeito. Agora as crianças batizadas que não comungaram, como vão ressuscitar em glória? Aí o mesmo santo vai responder que todos aqueles que foram batizados, eles estão destinados a comer e beber o corpo e sangue de Nosso Senhor, e então fazem isso pelo desejo, a comunhão espiritual. Então, quando morre uma criança batizada, pelo santo batismo já tinha esta propensão, inclinação, espiritualmente falando, que é real, as coisas espirituais são reais, sim senhores, então comeram e beberam o corpo de Cristo de um jeito ou de outro, pelo santo desejo. A ressurreição nossa, que esperamos no último dia, é a ressurreição gloriosa. E como nosso Senhor, Ele é a primícia dos que ressuscitaram, o primeiro, e nós, quando comungamos, isso é uma verdade esquecida ou abandonada pelo modernismo. Quando nós comungamos nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, nós comungamos um cordeiro que está imolado. Mas ele está vivo e ressuscitado ao mesmo tempo. Em outra ocasião, o padre explicou que há um momento da missa que o padre faz 3 cruzes com a Sagrada Hóstia fraccionada sobre o cálice e depois repousa um fragmento, e neste momento, sacramentalmente, está designando a união do corpo de Cristo com o seu sangue, e quando se une corpo e sangue, nós temos a ressurreição de Nosso Senhor. Por isso, depois desta ação litúrgica, o padre vai poder comungar. Por quê? Ao unir corpo e sangue, sacramentalmente falando, nós temos um corpo vivo e ressuscitado, porém com glória. Então, ao comungar Cristo imolado, porque é um sacrifício, mas vivo, porque Cristo é imortal, e a sua vida gloriosa que recebemos da Sagrada Hóstia, nós vamos então preparando a nossa alma para ressuscitar com glória. Aí vamos entender o que Nosso Senhor disse. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Aí os judeus ficaram escandalizados, porque dizeram: como pode ser que este vai dar a comer seu corpo e a dar a beber o seu sangue? Este é o famoso capítulo 6 de São João. E o que aconteceu? Nosso Senhor só afirmou: quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue não terá parte comigo e eu não terei parte com ele. Aí os discípulos começaram a se escandalizar, dizendo: isso é demais para nossos ouvidos. E foram embora. E Nosso Senhor vai perguntar aos que ficaram: e os senhores não vão? Mas Nosso Senhor não arredou o pé da sua afirmação. E São Pedro vai dizer: Senhor, aonde nós iremos? Somente vós tendes palavras de vida eterna. Mas Nosso Senhor, mesmo que a verdade tenha escandalizado aqueles que não queriam ouvir isso, foram embora e seguramente não seguiram mais nosso Redentor por estarem escandalizados com semelhante afirmação.
Se eles tivessem ficado um pouquinho mais de tempo, viriam que nosso Senhor fez um milagre maravilhoso. Depois, é o mais estupendo, sim, quando ele, no final, depois da última ceia, ele pega o pão, dá graças, parte e dá aos seus discípulos o que ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, quando nós temos no santo sacrifício da missa que o padre, pelo poder que Deus deu pelo sacerdócio, diz as mesmas palavras, acontece um milagre que se chama transubstanciação. Eu vou lhes explicar por que é um milagre, sim, senhores. O ser de pão deixa de ser pão para ser corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontece? Nós olhamos aquela hóstia consagrada e vemos o quê? Tamanho, forma, figura, peso, sabor de pão. São chamados acidentes. Em outras palavras, as aparências de pão, que permanecem, mas o ser já não é pão. A substância de pão deixa de ser tal para ser corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Ao ter um ser que corresponde à segunda pessoa da Santíssima Trindade, depois da consagração, a Sagrada Hóstia, mas as aparências que correspondem ao pão que já não está mais ali, nós temos um milagraço. Acidentes que estão em uma substância que não lhe corresponde. E nosso Senhor ocultou, baixo as aparências do pão, a forma e figura do seu corpo. A Sagrada Hóstia não tem o peso do corpo de Cristo, falando em quilos, não tem o gosto do seu preciosíssimo sangue, mas a substância dela é do corpo e sangue de Cristo. Assim que nosso Senhor fez este favor, para que nenhum de nós tivéssemos o horror natural que causaria de se aproximar e comer as aparências de corpo e de sangue. Por isso ele deixou de pão. E assim ninguém pode se afastar do altar com horror, porque os véus eucarísticos, as aparências de pão, as aparências de vinho, são véus que ocultam a substância, ou seja, o ser do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. E por que nosso Senhor fez isso? Para nos preparar pela sua presença para a ressurreição gloriosa. Então, queridas almas, nós estamos sufragando os fiéis defuntos, então muitos dos nossos talvez, às vezes, não comungaram muito bem, ou as missas que assistiram foram poucas ou muitas mal assistidas. Isso eles já acertaram com a justiça de Deus. Não nos compete questionar essas coisas. Mas pela comunhão que nós podemos fazer estando em graça, com uma confissão sincera, com uma missa assistida com a devoção, que Deus, nosso Senhor, nos dê a graça de assistir com a máxima devoção cada missa, como se for a última, nós podemos, ao ingerir, ao comungar o corpo e sangue e alma divindade de nosso Senhor, preparando nossos corpos e almas para a ressurreição final, sempre, e também tirar almas do purgatório. Nós podemos pedir missa, nós podemos comungar, e fazer muitas outras obras de piedade que já explicamos para pagar as dívidas, que são as penas das almas no purgatório. Mas tudo isso nós podemos somente pela eficácia redentora e expiatória que neste sacrifício, que é a confecção do sacramento da Eucaristia, que se chama Santa Missa, que é uma aplicação da redenção de Nosso Senhor para as almas que assistem e por aquelas que nós também oferecemos o santo sacrifício. Então, queridas almas, não só o dia 2 de novembro, qualquer missa que assistamos, tenhamos presente que em cada comunhão nós preparamos nossos corpos, que vai ficar por muito tempo ali esquecido no sepulcro, humilhado pela morte, mas um dia, quando tocar a trombeta, que já explicamos, vai ressuscitar com glória. E com glória de quem? Da glória de Cristo, que emana da onde? Da comunhão que recebemos. E se assim nós tivéssemos mais presente essa verdade, nós já
atesoraríamos aí no baú de nossos corações as comunhões com mais devoção e fervor, sabendo que elas servirão para a nossa glória e também para a glória daqueles que estão no purgatório, porque podemos, pela comunhão que recebemos, expiar as almas que jazem ali baixo a justiça estreitíssima da onipotência de Deus nosso Senhor. Então, queridas almas, peçamos a Deus nosso Senhor, porque Ele disse, o mesmo Deus que disse, faça-se a luz, se fez a luz, faça-se tudo que existe e começou a existir, disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Para nós não resta nenhuma dúvida. A afirmação, Nosso Senhor disse não disse parece, vai significar, não, Ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e foi dado para a remissão dos nossos pecados. Então, em cada comunhão, em graça, aumento de graça, e prepara nossa alma para uma glória eterna. Então, um modo de atesourar riquezas para o céu, comungar, não vou dizer numericamente, mas comunhões fervorosas e bem preparadas são estas que têm mais quilates aos olhos do Altíssimo e nos prepara para obter uma glória com muito esplendor, conforme os méritos de cada alma que comungar com devoção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.